dia 7 de agosto, e a palavra de hoje tem um tema que diz: Tu és Pedro, eu te darei as chaves do meu reino, do reino dos céus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem diz os homens que ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: E vós, quem dizeis que sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo: Tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca prevalecerá sobre ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém quem ele era, que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que iria ir a Jerusalém, ia sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei, e que deveria ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou a Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Irmãos e irmãs, aqui diante dessa palavra nós vemos Jesus preparando os seus discípulos e principalmente a pessoa de Pedro para conduzir a sua igreja, para conduzir a missão. E aqui Jesus preparando Pedro, colocando diante de Pedro aquilo que era a vontade e o querer de Deus para a vida dele. Porque na verdade Pedro não estava compreendendo a missão de Jesus. Por isso que depois que Jesus disse tudo aquilo que ele iria passar, Pedro diz que Deus não permita que isso aconteça. E Jesus disse a ele: Para longe de mim, Satanás. Ou seja, Jesus estava colocando ali que Pedro não estava com um pensamento forte ainda para conduzir a sua igreja. Ele precisava entender que o querer de Deus nas nossas vidas, na igreja, na missão, era e é o que precisa prevalecer sempre. Então, Jesus diz: Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Irmãos e irmãs, Jesus constituindo a sua igreja, edificando a sua igreja e apresentando a sua igreja nas mãos daquele que teria a capacidade de conduzi-la, de levá-la adiante, de entender a missão, de entender que é no sofrimento que nós buscamos entender a glória de Deus, a graça de Deus, que é nas tribulações que nós vamos manifestar a nossa fé. Não é nem festa, não é nem farra, não é nem bebedeira, não é nem curtições, mas são nas tribulações que nós vamos mais entender aquilo que é a vontade de Deus para nós. Jesus entregou as chaves do reino nas mãos de Pedro e disse: Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, que o poder do inferno não prevalecerá sobre ela. O que ligar na terra será ligado no céu, e o que desligar na terra será desligado no céu. Irmãos e irmãs, a gente percebe quantas perseguições que a Igreja Católica vive. Há mais de 2000 anos está de pé. Qual outra igreja que conseguiu prevalecer por mais de 2000 anos? A Igreja de Jesus Cristo, ela está baseada
na promessa de próprio Jesus Cristo. Ninguém, assim como Jesus diz, o poder do inferno não prevalecerá sobre ela. Como também, quando nós buscarmos por Jesus, a nossa fé, nosso coração, nosso entendimento, nós vamos assim entendendo que poder do inferno nenhum poderá nos vencer. Poder do inferno nenhum poderá prevalecer. Nós somos perseguidos, sim, mas as pessoas fazem como o vagalume, que brilhava tanto diante da serpente, e a serpente foi se enfurecendo, porque ela não brilhava, mas o vagalume brilhava, até que ela devorou aquele vagalume. Nós também somos assim. Quantas pessoas querem nos devorar? Quantas pessoas que querem nos tirar de campo? Quantas pessoas querem nos tirar de circulação? Simplesmente porque têm enxergado em nós um brilho que nelas não tem. Mas é preciso entendermos que, estando nas mãos de Deus, é Deus que está conduzindo tudo. Que Deus assim nos abençoe.